Vamos à Bíblia Sagrada. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando nós começamos a meditar nesta passagem bíblica concernente à chamada, a trajetória deste profeta Elias, quem não conhece esta história? A história do profeta que teve a liberdade, que teve a oportunidade de realizar uma das maiores cruzadas no Antigo Testamento lá no Monte Carmelo. Quem não conhece a história de Elias? Elias, ele é um dos profetas bastante conhecido, tanto Elias como Moisés e demais profetas que a Bíblia faz menção. Mas eu quero trazer nesse momento uma reflexão rápida ao seu coração, inerente a esse assunto relacionado ao profeta. Meus queridos e amados irmãos, o texto relata exatamente acerca da missão de um porta-voz, da missão de alguém quando é chamado, quando é vocacionado por Deus para cumprir um propósito aqui na terra. Eu tenho certeza que você foi chamado por Deus para cumprir um propósito aqui na terra. Você não é servo de Deus aleatoriamente, você não é crente de qualquer maneira, você é crente por quê? Porque Jesus te chamou e você está nesse momento aí do outro lado, me acompanhando, ouvindo esta palavra. O texto faz menção acerca deste cidadão. Eu poderia esmiuçar com mais precisão cada ponto, cada relato acerca desta vida, deste homem de Deus, que deixou durante a sua trajetória ministerial marcas gloriosas do seu ministério. Mas algumas verdades eu aprendo aqui acerca deste profeta Elias. Elias, ele era um porta-voz na mão de Deus, ele era um porta-voz de mão cheia. E eu entendo que quando eu faço menção de porta-voz é aquele que representa. Elias representava o próprio Deus. Aqui na terra também não é diferente, a igreja, ela representa o próprio Deus, a embaixatriz do céu, a coluna em firmeza da verdade. Quando eu observo dentro desse texto, do capítulo 17, do primeiro livro de Reis, eu entendo aqui a missão do profeta, a vocação do profeta, a vocação de um homem de Deus, a vocação de uma mulher de Deus. Eu entendo algumas verdades relacionadas ao profeta, relacionado ao servo ou à serva do Altíssimo. Meus queridos e amados irmãos, todo profeta de Deus tem marcas, todo profeta de Deus ele carrega marca na sua vida, marca na sua história. E algumas verdades que eu pude extrair desse texto é que profeta que é profeta, servo de Deus, crente que é crente, homem de Deus que é homem de Deus, mulher de Deus que é mulher de Deus. Eu entendo, aprenda comigo, que um profeta que é verdadeiro profeta, este profeta, ele tem nome, porque no versículo de número 17, verso 1 diz: Então Elias, quando eu falo que o profeta tem nome, em toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar os profetas, servos de Deus. Sempre quando Deus chamava alguém para ser um profeta, para ser um porta-voz dele na terra, Deus o chamava pelo nome. Nós observamos Deus chamando, por exemplo, Abraão, e Abraão ele disse: eis-me aqui. Nós vemos, por exemplo, Deus ele chamando a Moisés. Nós vemos, por exemplo, Deus chamando a Samuel. Nós vemos, por exemplo, Deus chamando Isaías, Obadias, Abacuque, Jonas,
tantos profetas no Antigo Testamento, tantos profetas, tantas pessoas que deixaram, abandonaram algumas responsabilidades no campo material para atender à voz de Deus, para profetizar, seja no palácio, seja no deserto. Apesar da maioria dos profetas que Deus chamou, sempre Deus chamou-os no deserto. Tiveram suas vidas palmilhadas pelo deserto. Louvado seja o nome de Jesus. E eu entendo que o profeta que é verdadeiro profeta, a primeira coisa que existe na vida deste profeta é que este profeta, ele tem nome. Afinal de contas, Deus, ele chama o seu servo pelo nome. Coisa gloriosa é quando nós, como cristão, você que faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro, Deus colocou um nome em você. Deus não te chama pelo apelido, Deus, ele te chama pelo teu nome. Aleluia. A melhor coisa que a gente tem ainda na nossa trajetória aqui na terra para preservar em meio a todas as bênçãos que Deus tem reservado a nós, é o nosso nome. Aqui Deus lhe chama o profeta, ou seja, a primeira coisa que o profeta que é verdadeiramente profeta, é que esse profeta, ele tem nome. A pior coisa que possa existir na vida de alguém é quando esse alguém perde o seu próprio nome. Tem pessoas que já têm perdido o seu próprio nome, já tem mais nenhum nome, mas eu glorifico a Deus porque você que está me acompanhando nesse momento, você tem um nome a zelar, aleluia. Nome aqui faz referência ao caráter, a uma vida ilibada na presença do grande Deus que fez os céus e fez a terra. A segunda coisa que eu observo aqui no texto bíblico, que um profeta, para ser verdadeiramente profeta nas mãos de Deus, ele tem origem. Versículo de número 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. A Bíblia faz menção que Elias, ele fazia parte, aleluia, como um dos moradores de Gileade. Significa que o profeta Elias, ele tinha origem. Elias não era considerado como um forasteiro que ficava andando daqui para acolá, de acordo com a sua vontade. Não, Elias, ele tinha origem. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis na face da terra, em que muitas das vezes, quando alguém se auto-intitula pregador, quando alguém se auto-intitula profeta, ou até mesmo cristão crente em si, esse crente muitas vezes você vai procurar lá o histórico dele, o histórico dela, e muitas vezes ele não tem um histórico. Uma hora ele está na Assembleia de Deus, outra hora ele está na Igreja Batista, outra hora ele está na Metodista, outra hora ele está na Adventista, outra hora ele está na Igreja fulano de tal. Meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer para você que o profeta, o crente verdadeiro que serve a Cristo, ele tem origem, aleluia. Ele não fica pulando de galho em galho, não, ele tem origem. Louvado seja Deus, ele tem origem, ele tem perseverança. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. A árvore, geralmente, ela tem estrutura, ela tem estabilidade. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Profeta tem que, na verdade, criar história no lugar aonde ele nasceu, no lugar aonde ele foi gerado. Elias aqui, a Bíblia classifica que ele era um homem que habitava em Gileade. Significa que ele tinha origem. E eu pergunto a você nesse momento, qual é a tua origem? Qual é o teu histórico? Quem é o teu pastor? Qual é a igreja aonde você se congrega? Com quem você aprendeu?
quem é o seu mestre. Você gosta de escola bíblica dominical? Você gosta de participar dos cultos de doutrina? Você gosta de contribuir na tua igreja? Ou você é um tipo de profeta que se faz, que não tem origem, não tem história, não tem igreja para congregar, não tem pastor, não tem direção de Deus, não tem nada? Aprenda com o profeta Elias. Elias não era simplesmente um profeta, mas Elias também, ele tinha origem, ele tinha história, ele tinha estrutura, ele tinha estabilidade. Louvado seja e bendito, oh glória, o nome do Senhor para todos sempre. A terceira verdade que eu aprendo aqui acerca de um profeta, quando ele é verdadeiramente profeta, é que o profeta de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, que se diz ser servo do Altíssimo, ele tem que ter coragem. No versículo de número 1 ainda do capítulo 17, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha aí, vou repetir novamente para que você possa absorver. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Para falar com Acabe tem que ter coragem, aleluia, que é uma das características de alguém que se diz profeta. Tem que ter coragem. Nós estamos vivenciando momentos da história mundial, aonde muitos crentes não têm levado a sério as verdades divinas. Nós estamos vivenciando momentos de bajulação, aonde pessoas são bajuladas, muitas das vezes vivendo na prática do pecado, em uma vida de pecado. E muitas das vezes o profeta não tem coragem de falar a verdade. Mas nós observamos aqui o profeta chegando para Acabe. Foi que Acabe disse, pastor. Acabe disse, ou melhor, o profeta Elias disse para Acabe: oh glória, vive o Senhor Deus de Israel. Vive o Senhor Deus de Israel. O que é isso? É que todo profeta que é profeta de Deus, ele tem que ter o que? Intimidade. Vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A primeira verdade que eu analiso aqui no versículo 1 do capítulo 17, que todo profeta de Deus que é profeta verdadeiramente, a primeira coisa que ele tem que ter é o nome, aleluia. A segunda coisa, tem que ter origem, história. A terceira coisa, tem que ter coragem. Disse a Acabe: nós estamos precisando, nos últimos dias, antes do arrebatamento, de homens e mulheres de Deus que tenham coragem. Coragem para quê, pastor? Não para denegrir a imagem de ninguém, não para afrontar o seu semelhante, mas a coragem aqui, ela está relacionada com o enfrentamento do mal, o enfrentamento do pecado. Esse enfrentamento que o crente ele tem que se posicionar. Nós não podemos, por exemplo, concordar com as ideologias que estão circulando na terra, principalmente aqui no Brasil. A ideologia do gênero, ou de gênero, a ideologia do apoio ao aborto, a ideologia do apoio às drogas, a ideologia da família destruída. Nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Deus não levantou a igreja aqui na terra para esta igreja ela ir de acordo com aquilo que o mundo dita. Não, nós não seguimos aquilo que o mundo dita, nós seguimos aquilo que Jesus falou, aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma missão muito importante aqui na terra. Não é aquilo que os governantes eles pregam,
tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que eles falam, que se chocam com a palavra de Deus, a igreja ela não pode se calar, a igreja não pode ficar estacionada no meio do tempo. Deus não levanta covardes para a sua obra, Deus não levanta gente que não tem coragem, Deus não levanta ninguém para ficar bitolado dentro dos seus conceitos mesquinhos, apoiando o erro de quem quer que seja. Deus levanta alguém que tem coragem. Na época do rei Acabe, havia ali a proliferação da idolatria, o pecado crescente, a sociedade se afundando, e na nossa era não é diferente. Nós estamos presenciando, em meio à tecnologia, a globalização, o pecado crescendo, a proliferação da corrupção, governantes que não têm a direção de Deus, mas andam de acordo com aquilo que existe na sua mente. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus ainda tem profetas na terra, Deus ainda tem vasos dele aqui na terra, que não coaduna, que não apoia, que não abraça as ideias, essas ideias satânicas, mas profetas que se levantam como voz profética na terra para dizer, seja ao governador, seja ao prefeito da cidade, seja a deputados, seja quem for, Deus ele tem profetas na terra, Deus ele tem a sua igreja na terra, a igreja que faz a diferença, a igreja que ainda prega a verdade, a igreja que ainda anda na luz, a igreja que ainda tem um reflexo de Cristo na sua vida. Bendito seja e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. A quarta coisa que eu observo aqui no texto bíblico, meus irmãos, é que o profeta que é verdadeiramente profeta, que foi chamado para ser diferente, esse profeta, ele tem intimidade. O profeta Elias disse para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. O que é isso, meu querido? Isso aqui não é uma reunião de religiosos, aqui não é uma religiosidade barata. O mundo está cheio de religião, o mundo está cheio de religiosos, mas os religiosos é considerado exatamente como aqueles da época de Jesus. São religiosos que eles fazem a sua religião, que eles levantam a sua oração, eles fazem as suas petições aos seus deuses. Se nós fôssemos aqui contabilizar o número de pessoas que cada um tem o seu Deus nos países, sejam no país da Oceania, seja no país da América do Norte, seja no país da América do Sul, nos países da Europa, seja nos países asiáticos, cada um deles tem o seu Deus, ou seus deuses, mas esses deuses não passam de invenção humana, de imaginação humana, que tem boca mas não fala, que tem pés mas não anda, que tem ouvidos mas não escuta, que tem nariz mas não cheira, que tem olhos mas não enxerga, que tem boca mas não fala, que tem garganta, que tem língua, mas não tem nenhuma ação, não tem nenhuma reação. Aleluia. Essa intimidade que eles têm com esses tipos de deuses são intimidades espúrias, intimidade falsa, intimidades que não têm resposta. Mas o Deus de Elias é o Deus de Abraão, o Deus de Elias é o Deus da igreja. Esse Deus de Elias, ele disse para Acabe, ele falou para o monarca, e você sabe que monarca dando uma ordem, levantando um decreto, está decretado. Mas o profeta chega, e quando o profeta chega para profetizar, ele não está nem aí com aquilo que é decretado por alguém ímpio. O profeta diz: vive o Senhor em cuja presença estou. Aleluia, que coisa gloriosa. É melhor, eu posso até imaginar que o pensamento de Elias, ele dizendo: é melhor estar na presença de Deus do que estar na tua presença, ó Acabe. É melhor estar na presença de Deus do que estar na presença de governadores ímpios. É melhor estar na presença de Deus do que estar na presença de homens que não têm o temor do Senhor.
Senhor, aleluia, eu sou mais em glorificar a Deus sobre a vida de alguém que muitas vezes não tem uma conta no banco para usufruir, que muitas das vezes não tem condições de andar em um carro importado, às vezes até andando a pé, mas eu sou muito mais, aleluia, valorizar as palavras de uma pessoa na sua simplicidade, com o temor de Deus no coração, temendo a Deus, do que valorizar as palavras de alguém que é avarento, gente da elite, que muitas das vezes aparenta ser alguma coisa, mas não são. Aleluia. Eu quero dizer para você que o profeta de Deus, quando eu falo de profeta de Deus, eu estou me referindo ao servo de Deus, à serva de Deus. Você pode na sua casa não ter R$1 para comprar amanhã, quem sabe até pão para o café, quem sabe você não tem condições suficientes para pagar uma passagem de ônibus ou qualquer outra coisa para se deslocar, mas eu quero dizer para você, se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com o Senhor, acalma o teu coração, acalma a tua vida, fica tranquilo, fica tranquila, aleluia, porque enquanto tiver profeta de Deus na terra, enquanto o Senhor estiver sentado no trono que Ele vai estar lá por toda a eternidade, aleluia, eu tenho certeza que tem gente que tem comunhão com Ele. O profeta está dizendo: vive o Senhor, em cuja presença estou, aleluia. Aí eu te pergunto, você está na presença dEle? Você está na presença de Deus? Ou você simplesmente o ignora? Levanta a tua mão nesse momento onde você está, porque eu profetizo bênçãos para a tua vida, eu profetizo vitória para a tua casa, eu profetizo vitória para o teu lar. Louvado seja e glorificado o nome do Senhor. Porque eu entendo, meus queridos, não existe uma coisa extraordinária na vida de alguém quando este alguém realmente ele tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é andar com Deus, é falar com Deus, escutar a voz de Deus, é Deus falar com ele, é ele falar com Deus, é a comunhão de pai para com o filho. E Elias disse para Acabe: vive o Senhor em cuja presença estou. Eu glorifico a Deus porque nesse instante, nesse momento, eu estou na presença daquele que tudo pode. Eu estou falando aqui, aleluia, em nome daquele que me deu autoridade, que te dá autoridade. Eu estou falando aqui em nome daquele que está no controle. Oh, glória a Jesus. A quinta e última observação interessante na vida do profeta, quando alguém é profeta, está no versículo de número 1 ainda, quando o profeta Elias olha para Acabe e diz que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu entendo que o profeta, quando ele é profeta verdadeiro, a quinta coisa que ele tem, meus irmãos, é que ele tem autoridade. Não haverá orvalho e nem chuva segundo a minha palavra. Então eu entendo que quando o profeta falou aqui, Deus assinou lá em cima, está assinado, está sacramentado. Glória a Deus. Estamos vivendo épocas na face da terra em que a escassez desta mensagem reveladora na vida de homens e mulheres está faltando. Pessoas que muitas das vezes não tiram seu tempo para devotar sua vida na presença de Deus. A autoridade de Deus na vida do crente não é essa autoridade para massacrar alguém, para denegrir a imagem do seu semelhante, para ferir alguém com palavras. Não, a autoridade aqui, meus irmãos, é a autoridade de abrir a boca e falar. Quando o crente ele tem a autoridade que fala aqui, Deus ele assina lá em cima, está assinado. Porque quem falou foi o meu filho, quem falou foi o meu servo, quem falou foi o meu profeta. Elias disse para Acabe: não haverá orvalho e nem chuva segundo a minha palavra. Glória a Deus.
Então eu quero dizer para você nesse momento, levanta a tua cabeça, nós estamos vivendo momentos difíceis, já falei, repito, mas eu quero dizer para você, você que tem intimidade com Deus, você que tem intimidade com a palavra, você que anda na presença de Deus, apesar dos cultos não acontecerem, em razão desse processo do isolamento social, do confinamento de todos, não está acontecendo o culto, é verdade, mas você está vivo aí, você pode abrir a sua boca, aonde você estiver, você pode profetizar, você pode dizer para o teu vizinho, para o teu familiar, para alguém da tua casa, pode dizer para ele, o profeta disse aqui para Acabe, não haverá orvalho nem chuva segundo a minha palavra. Você pode transliterar como homem de Deus, como servo de Deus, você pode até dizer, o negócio está apertado, a crise tem aumentado, é verdade, a pandemia tem crescido, a mortandade tem assolado, as estatísticas são imensas, as notícias são aterrorizantes, mas como profeta de Deus, diga nesse momento para alguém, diga diante da sua casa, diante do Senhor, aleluia, eu profetizo que nesse ano vai ser um ano de bênção, daqui até o final do ano vai ser um ano de prosperidade, aonde Jesus vai sarar pessoas, aonde a depressão não vai ter vez, aonde pessoas serão erguidas, levantadas, curadas, saradas. Jesus salvará vidas, trará para a sua casa, aleluia, e acontecerá um grande avivamento na terra, vai acontecer um grande avivamento nesta geração. É isso que Deus está precisando, irmãos, de alguém que levante a voz com autoridade. Autoridade, não vai morrer ninguém vai ficar escasso, ninguém vai ficar paraplégico espiritual, ninguém vai ficar mudo espiritual. Essa onda gigantesca vai passar e algo de Deus novo vai surgir, vai aparecer para o seu povo, e o seu povo vai contar êxito, vai contar vitória, cantar louvores que tocam o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero concluir nesse momento esse raciocínio com vocês. É que o profeta, irmãos, o profeta, para ser profeta, guarde isso no seu coração, de acordo com 1 Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1, a primeira verdade é que o nome, ele é a identificação. A segunda verdade é que a origem do profeta, a origem do servo de Deus é a derivação. A terceira verdade é que a coragem é a visibilização. A quarta verdade que eu aprendo aqui, que a intimidade é a solidificação, e a autoridade, ela é a precisão, aleluia, para os últimos dias, para os últimos momentos de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te frutificando, te dando vitória, abrindo novos horizontes, guardando a tua casa, guardando a tua vida, te protegendo, te dando êxito.